Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O povo é sempre rebelde, mas isto não nos justifica por fazermos o mesmo. Quando nós temos o chamado de Deus, a vocação do Senhor, nós conhecemos o Evangelho, amamos o Senhor, temos uma linha de conduta, uma vida a seguir, uma carreira proposta pelo Senhor, nós vamos ser provados, mas acontece que Deus exige de nós retidão. O Senhor elogiou Jó por ser um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Assim, Deus espera que sejamos nós também. E quando pecarmos, imediatamente nos arrependamos e confessemos para podermos continuar na graça debaixo da direção de Deus. O Moisés é quem eu quero focalizar agora, quando no seu trabalho junto ao povo, ele tinha que representar Deus. E nós encontramos no livro de Deuteronômio, o Moisés fazendo vários discursos, são chamados assim na Bíblia, e ele reuniu o povo, a liderança do povo, a Carral, a congregação, era constituída dos líderes do povo. Não dava para reunir 3 milhões de pessoas e falar diretamente para todos, a maioria não ouviria. Ele reunia os líderes com a responsabilidade de que eles passassem para os seus liderados aquelas orientações. É assim que a Bíblia diz que seria a congregação, quando Moisés reuniu toda a congregação. E no capítulo 9, ele vai falando daqueles discursos, lembrando o que o povo tinha feito, como tinha sido a história do povo e o que Deus estava pensando do povo. Eu creio que isto é muito importante para líderes. Eles têm que falar claramente para o povo que Deus está pensando deles, lembrar as orientações que Deus já tem dado e repreender o povo, acompanhar o povo. E o Moisés fazia isto, como cada um de nós, líderes, devemos fazer com as pessoas que Deus colocou diante de nós. Então, a partir do versículo 6, ele vai falando uma palavra dura. Sabe, pois, ó povo de Israel, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Isso precisa ser dito, provavelmente eles não vão ouvir, mas ao povo de Israel de nossos dias, que tem alcançado grandes vitórias e inegavelmente por causa do Senhor. Deus tem operado milagres, não é a força, a capacidade deles. E o Senhor lembra, povo, não é pela justiça de vocês. Lembrem-se e não se esqueçam de que vocês provocaram muito o Senhor a ira no deserto desde que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês têm sido sempre rebeldes contra o Senhor. Moisés está continuando. Em Horebe, desde Horebe, vocês provocaram muito a ira de Deus a ponto de Deus querer destruir vocês. Mas o Senhor tinha acabado de me dar as tábuas de pedra, tábuas da aliança que ele tinha feito com vocês, e eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites. E o Senhor me deu essas tábuas de pedra com os 10 mandamentos, e ao fim desses 40 dias, o Senhor me deu essas tábuas. E o Senhor disse, meu servo, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Imagem fundida fez para si, era o bezerro de ouro. Deus, claro, sabia e estava revelando a Moisés, o teu povo fez um bezerro de ouro para idolatria.
E o Senhor me falou ainda dizendo: eu atentei para este povo, e eis que ele é um povo de dura cerviz. Interessante, não diz que o povo está com a cerviz endurecida. É um povo de cerviz já dura por natureza. Eles não querem se dobrar, se humilhar. E o Senhor disse isso. Então, ô Moisés, tendo constatado que esse povo não quer mudar, não quer se arrepender, então eu vou pedir a você, Moisés, saia da minha frente, deixa-me para que eu destrua. Eu destrua esse povo, meu povo de Israel, e apague o seu nome de debaixo dos céus. E então eu farei de ti uma nação mais forte, mais poderosa do que esta. O Moisés entendeu a situação e disse, claro que ele entendeu: Senhor, os meus descendentes vão ser iguais a esses, talvez até piores, isso não vai resolver. Eu me virei e desci do monte, o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Eu olhei e eis que vós havíeis pecado, ele se dirigindo ao povo. Tinhais feito para vós mesmos um bezerro fundido e vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas de pedra e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos, e estive prostrado perante o Senhor como antes 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Interessante. Deus repreendeu Moisés por ter feito aquilo, como também por ter batido na pedra, ao invés de somente falar a pedra. Questão aparentemente delicada, mas muito séria aos olhos de Deus. O povo é rebelde. Toda rebeldia pode ser perdoada, mas o Moisés é comissionado pelo Senhor para ser líder, não podia errar. Deus exige daquele a quem muito deu, a quem muito foi dado, muito ser-lhe-á cobrado. Deus abençoa você que tem tido o privilégio de conhecer maravilhas de Deus, mas Ele responsabiliza você e não vai tolerar que você peque como aqueles outros que estão à sua volta. O pecado deles vai ser perdoado porque eles são ignorantes, cegos espirituais, mas o seu não, porque você conhece o Senhor, sabe quem é Deus e a responsabilidade que recai sobre você. De você, Deus não espera que caia, que falhe. Você não pode falhar. Deus espera de você uma atitude correta. Então, por causa do pecado de Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida. E ele vai continuar eternamente sendo Moisés, aquele querido de Deus. Mas no caso específico, ele deixou de entrar na terra prometida. O povo podia errar, mas o Moisés não, porque ele recebeu a graça de Deus. Entenda isto: pecados vão ser perdoados aos que estão nas trevas, longe de Deus, mas a você, a quem muito foi dado, muito será exigido. Você tem conhecimento do Senhor. Se você não praticar, se você errar, se você se desviar, se você pecar como os outros, a mão de Deus vai pesar forte sobre você e pode até ser o caso de impedir você de entrar na terra prometida. Você sabe o que significa isso? Você que a vida inteira foi crente, sonhando com a salvação, de um momento para outro você pode jogar tudo fora, você pode perder tudo e não entrar na terra prometida. Você sabe que corre esse risco. Quem está em pé, cuidado para não cair. Deus alerta. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem recebido muito do Senhor, saiba que o pecado do povo à sua volta, a conduta errada deles, não vai justificar você de fazer a mesma coisa.
ande na presença de Deus e santifique a sua vida, é ordem do Senhor.